I've never prayed for that to happen in my church. 6 of them went to church. My dad, my mom, and the children were 4. When we started, we sing praises, we pray for the peace of the nation. Then we pray for those persecuted Christians. Was 9 in our family. It was during the prayer section when the attack happened. We started hearing gunshots from the window. My eyes was closed. I was screaming. So, but by the time I opened my eyes, I saw everywhere, like it's fire. I was thinking that maybe so many people would die in the church. Everybody was crying, shouting. I started feeling some pain. I was shivering. It was cold. I did not realize it was a bullet that speared through. I saw people on the floor. Some are dead and some are crying. There's blood around them. Their bodies. And people are shouting Jesus. That was all lit in my head. Some people shouted Jesus. My younger brother shot him on the chest. His name is Gideon. And he died at the age of 10. I think we are 18 people that they are shot. And 12 are dead. I saw my father bleeding seriously, but from the thigh. He's always kind, always tell us to read the Bible and be close to God. And that was the last time I saw him. It's not dead. Definitely one day we are going to meet again.
Um dia nossas filhas voltarão para casa. Confiamos em Deus e confiamos em vocês. Se for a vontade de Deus, veremos os rostos das nossas pequenas novamente. Em abril de 2014, mais de 200 meninas, na maioria cristãs, foram sequestradas pelo grupo extremista Boko Haram enquanto estavam na escola no Chibok, Nigéria. Seus pais continuam chorando por elas. Desde então, a Portas Abertas tem apoiado os pais com alimentação, medicamentos e cuidados pós-trauma. Nós queremos que eles saibam que não estão sozinhos. No dia 14 de abril de 2014, perto das 3 horas da manhã, minha filha Grace ligou no meu celular e me disse que algumas pessoas estavam brigando na escola. Eu disse, algumas pessoas? Não, não são apenas algumas pessoas. Possivelmente é o Boko Haram. Você precisa correr e sair daí. Ela disse, há alguns soldados ao nosso redor com armas. Eles falaram que vão cuidar de nós. Eles não são do Boko Haram. Eles não querem nos sequestrar. Então eu disse para ela, você precisa fugir. Eles não são soldados. Soldados não estariam aí a essa hora. Fuja o quanto antes. Então, eles viram a Grace falando comigo e tiraram o celular dela. Eu liguei novamente, mas ninguém atendeu. Chamei minha esposa para contar o que eu ouvi da minha filha. Começamos a chorar no meio da noite. Isso durou algumas horas. Pela manhã, perto das 6 horas, eu peguei minha moto e fomos para Chibok. Vimos que tudo tinha sido queimado. Alguns uniformes das meninas estavam em pedaços. Eu comecei a chorar. Procurei na escola, mas não havia nenhuma garota. Eu tenho 9 filhos. Agora, somente 8 estão comigo. Uma está sequestrada. Quando isso aconteceu, todos eles choraram muito pela Grace. Sua mãe e eu também choramos, sempre. Por causa disso que aconteceu conosco. A Bíblia nos ensina que devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Quando nós lemos isto, falamos para nossos filhos, precisamos perdoar. Um dia nossa filha voltará. É isso que eu falo para eles. Mas todas as manhãs eles me perguntam, cadê a Grace? Todo dia você nos diz que ela vai voltar, mas até hoje não voltou. Então eu falo para eles que a Grace voltará. E ela não virá sozinha. Elas são muitas e todas serão libertadas. Deus está agindo. Pela graça de Deus e pelos nossos irmãos que estão orando por nós. Nada acontecerá com elas. Elas voltarão para casa. A Portas Abertas organizou um seminário de aconselhamento pós-trauma para alguns destes pais em luto. Nós fomos consolados, aconselhados e confortados. Eu gostei muito. Eles nos ensinaram a perdoar. Muitos pais, antes do aconselhamento pós-trauma, disseram que nunca perdoariam o Boko Haram. Mas com o desenvolvimento do curso, fomos desafiados. A maioria concordou que era hora de liberar perdão. Esse tempo nos ajudou muito.
Perdoar uns aos outros como Deus nos perdoa. Isto que a Bíblia nos ensina. Quando eu ouço essas palavras, eu falo, tudo bem. Isso é o que nosso Criador nos disse. Temos que perdoar nossos inimigos. Nós oramos pelo Boko Haram para que Deus toque seus corações e abra os seus olhos. Um dos princípios mais importantes para os cristãos é, se seu irmão está sofrendo, vocês precisam compartilhar esse sofrimento juntos. E se um dos seus irmãos se alegra, essa alegria deve ser celebrada também. Pelas suas orações que estamos sobrevivendo. Definitivamente eu posso dizer, é pela sua oração, pelo poder da sua oração que estamos sobrevivendo. Nós confiamos em Deus e em vocês. Nós não sabemos como. Não temos frases nem palavras que possam expressar nossa gratidão para todo mundo. Em todo lugar as pessoas estão clamando. As pessoas estão sofrendo conosco pelo sequestro das meninas. A nossa cor de pele é diferente. Nossa língua também. Mesmo assim, as pessoas demonstram que somos da mesma família da fé. Agradecemos a todos vocês. Compartilhamos este desafio com vocês. Então continue orando por nós, para que um dia possamos ver os rostos das nossas meninas novamente. Pelo poder de Deus, pela graça de Deus, nós iremos reencontrá-las. Peter e os pais das meninas do Chibok contam com suas orações. Faça mais por eles. Ore, ajude, compartilhe. Si tu nama basado kakesa, sitti tola barbati yesa, sitti tola barbati. Todos os dias, ouvimos histórias de cristãos que perderam tudo o que tinham por seguir a Jesus. Alguns perderam suas casas, outros sua liberdade. E muitos tiveram que suportar a dor de perder o membro da família. Ao longo dos anos, a perseguição aos cristãos tem aumentado, deixando mulheres e crianças cada vez mais vulneráveis. Na Etiópia, um país de muita necessidade, essa é uma realidade diária para nossos irmãos. Shaltu é uma das muitas viúvas que perderam seus maridos por pregar a palavra de Deus. Esta é a sua história. O meu relacionamento com Tulu sempre foi cheio de muito amor. Quando nós ficávamos longe um do outro, sempre esperávamos ansiosos por nosso encontro. Meu marido sempre compartilhava a palavra de Deus com adultos e crianças por onde ele viajava. Os moradores dos vilarejos sempre reclamavam e falavam que não teriam paz até ele parar. O irmão de Tulu foi o primeiro em ouvir sobre sua morte. Ele recebeu uma ligação e nos reuniu. Ele nos disse para ficar juntos porque Tulu tinha enviado uma carta. Quando ele nos contou o que aconteceu, nós começamos a chorar. Quando o corpo chegou, sua família queria ficar com ele. Mas os líderes da igreja disseram que eu deveria ficar com ele. Então eu perguntei como ele tinha sido morto. Eles me falaram que ele tinha morrido como mártir em uma igreja. Quando eu ouvi isto, eu me senti aliviada da minha tristeza, porque meu marido tinha sido morto em uma igreja louvando a Deus. Estava com o coração partido, chorando dia e noite. Neste tempo, Deus enviava pessoas para minha casa com uma mensagem. E elas falavam: assim diz o Senhor, usarei a tua história ao redor do mundo. Eu estou na tua frente e cuido de ti, não temas. Certo dia, eu estava construindo minha casa quando esses irmãos chegaram. E eles carregavam umas sacolas e eu me perguntava o que era aquilo. Será que é dinheiro ou material de construção? Mas quando eles abriram as sacolas, eles tinham umas cartas. Então eles começaram a ler. Quando eu ouvi as palavras das cartas, eu me alegrei muito. As cartas falavam que cristãos ao redor do mundo oravam por mim.
E eu fiquei muito feliz. As cartas foram como paredes firmes ao meu redor. Anteriormente, eu sentia que minha vida era como uma montanha. A estrada estava fechada. Não havia vereda, nenhum caminho para mim. Quando ouvi as vozes das cartas, o caminho pareceu aberto. Já não havia montanha e eu já não estava mais isolada. Foi assim que me senti. Cada uma das promessas de Deus sobre a terra, sobre minha casa, sobre meus filhos, se cumpriu. Toda a minha vida está em paz agora. Por isso eu glorifico a Deus. O Espírito Santo me ajudou a testemunhar a palavra de Deus para outras mulheres como eu, que perderam seus maridos. A palavra de Deus e tudo que Deus tem feito, e lhes trouxe alegria. Elas foram salvas e louvaram o Senhor. Deus mostrou seu amor e fidelidade na vida de Shaltum, através das orações e apoio de cristãos ao redor do mundo. O Senhor respondeu nosso clamor. Ele transformou a dor em alegria. Hoje, Deus está usando o testemunho de Shaltum para encorajar e fortalecer nossos irmãos na fé. Juntos com suas orações, apoio e engajamento, podemos fazer a diferença e fortalecer a igreja perseguida ao redor do mundo. Crianças são o futuro da Colômbia. A Colômbia é um lindo país repleto de pessoas trabalhadoras. Mas hoje, estima-se que cerca de 14 mil crianças estão na lista dos grupos armados, que são a causa de muitas mortes e destruição. Muitas famílias cristãs são maltratadas, abusadas e perseguidas porque pregam o evangelho nas regiões controladas por esses grupos. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Um dia meu pai estava pregando, minha mãe louvando e minha irmã e eu brincando. Quando esses grupos ilegais vieram e levaram meu pai. Quando vi essas pessoas pela primeira vez, eu senti medo. Meu coração ficou aterrorizado. Nunca tinha visto pessoas vestidas de preto com armas. E as crianças pequenas com armas. Fiquei com medo. Quando levaram meu pai, eles disseram que iam matá-lo. Fiquei muito triste e perguntei: meu Deus, por quê? Meus pais estavam em treinamento para se tornar pastores. Eles sempre me ajudaram com os trabalhos da escola, me aconselhavam e sempre me trataram bem. Fui até a casa de um vizinho e, quando ouvi tiros, fiquei assustada e corri para saber sobre meu pai e minha mãe. Quando vi minha mãe, ela estava deitada, mal respirava. Quando a vi daquele jeito, tentei falar com ela, mas as pessoas não permitiam. E eu disse: deixe-me entrar, deixe-me entrar. Eu também queria falar com meu pai,
porque ele ainda podia falar. Ele disse que não conseguia sentir suas mãos e pediu para ser levado rapidamente ao hospital. Queria falar com ele, mas não deixaram. Então os irmãos da nossa igreja vieram e oramos pela minha mãe e por meu pai. E depois de 1 hora, alguém chegou com a notícia de que minha mãe havia falecido. E eu disse, não era para Deus ouvir nossas orações? Porque ele não respondeu, então. É realmente muito difícil para nós, crianças, nos mantermos fortes e fiéis a um Deus que está no controle de todas as coisas e nos ama de forma especial. E também é muito doloroso saber que muitas crianças da nossa idade são as que perseguem, torturam e matam nossas famílias. Eu tinha 5 anos quando me encontrei pela primeira vez com um grupo ilegal. Eles vieram até a fazenda onde morávamos e decidiram montar um acampamento, um centro de operações ali. Fiquei muito interessado na forma como eles nos tratavam e no jeito que agiam conosco. Eles nos convidaram para brincar com eles de correr na praia, de pique-esconde e nas plantações e também com armas. A diferença era que nós brincávamos com gravetos e eles carregavam armas de verdade. Eles nos diziam para não nos preocuparmos, pois era apenas um jogo, para que pudéssemos jogar e nos sentir bem. Diziam que suas armas nunca iriam disparar, pois suas intenções eram apenas brincar conosco e nos divertirmos juntos. Eles nos colocavam em suas costas. Contando. 5, 6, 7... E subíamos em seus ombros. Como éramos pequenos, gostávamos daqueles jogos e adorávamos brincar com eles. Essa foi uma das maneiras que eles chamaram minha atenção, porque sempre estavam disponíveis para brincar conosco. O que eu achava que era uma brincadeira ou diversão era, na verdade, um treinamento. Você pode ver crianças de todas as idades e isso faz com que você seja confrontado ao ver a liberdade que eles não têm e a vida espiritual que eles não têm. É horrível e até mesmo espantoso ver crianças de 12, 10 ou 9 anos sendo assassinadas. O grupo foi diretamente para os internatos para recrutá-los e disseram aos professores: precisamos de mais crianças e ninguém pode nos impedir. É obrigatório aos professores que permitam-lhes recrutar crianças. Caso contrário, serão mortos. Isso aconteceu ano passado, enquanto estávamos na escola. Chegou a notícia de que eles estavam recrutando crianças. Eles exigiam que as primeiras deveriam ser as filhas dos pastores. A situação piorou, assim como o recrutamento das crianças. Alguns rebeldes disfarçados sequestraram crianças e as levaram para a floresta e as preparavam ou torturavam. Eu testemunhei minha primeira execução um dia com cerca de 7 anos. Era uma garotinha. Eu os vi cavando o buraco e também como ela foi executada. Pouco tempo se passou, talvez 2 ou 3 dias, quando houve outra execução. Dessa vez, eu mesmo cavei o buraco porque queria participar mais. Nem um mês havia se passado quando eu quis participar sendo o atirador. Tinha 8 anos quando executei alguém pela primeira vez. Um único terrorista assume a tarefa de destruir 100 ou 500 igrejas. Eles nos ensinaram a nos tornarmos tão radicais lá que os cristãos acabam sendo um alvo militar.
E, no meu caso, estava disposto a eliminar minha própria família, porque eles haviam se tornado a própria organização. Para nós, é terrível viver em constante medo de sermos mortos ou recrutados por esses grupos. Nossos pais temem por nossas vidas e, por isso, nos mandaram para lugares seguros, longe deles. Às vezes, não os vemos por anos e nem sabemos se eles estão vivos. Eu cheguei a esse lugar porque houve uma situação em minha casa e meu pai foi assassinado por um grupo armado ilegal. Quando mataram, eu tinha apenas 7 anos. O que aconteceu comigo acontece com muitas crianças e eu quero que isso acabe. Eu não me lembro muito dele, mas eu sinto muita saudade. Às vezes, gostaria que ele estivesse aqui para me abraçar e senti-lo perto de mim. Foi muito difícil porque foi a primeira vez que eu tive que me separar da minha família. Aqui eu me sinto segura, mas não podia ficar em paz sabendo que meus pais ainda enfrentavam aquela situação difícil. O que eu peço a Deus na atual situação é que, se meu pai tiver que morrer pela causa de Cristo, que não seja agora. Eu pedi a Deus que não o leve agora, durante a nossa infância. Eu oro dia e noite, às vezes leio a Bíblia na minha cama e oro muito por meu pai e peço a Deus para protegê-lo. Às vezes neste lugar sinto muito a falta da minha família, de brincar com minha irmã, de minha mãe que vinha todas as manhãs me abraçar e me beijar, e também do meu pai, que sempre me ensinou a ser correto. Sinto muitas saudades da minha família. Muitos não enxergam essa situação e nem sequer sabem que estamos resgatando crianças ou que as tiramos das garras desses grupos ilegais. Muitos não sabem e nem acreditam como vocês podem tirar as crianças das mãos desses terroristas. Conseguimos isso com a ajuda do Senhor. E não acreditar nisso é não acreditar em milagres e no próprio Senhor Jesus. Eu conheci muitas crianças que se mataram porque não suportaram a rejeição e o fato de todos ignorarem suas opiniões. Acredito que a igreja hoje tem papel especial e fundamental, por isso agradeço a Deus por levantar igrejas entre nós e sei que ainda há tempo para fazer algo por essas crianças. Quando eu cheguei aqui, eles me ensinaram sobre Deus e os meus pensamentos mudaram. Se Deus não quis que os meus pais sobrevivessem, foi por um propósito. Eu os perdoo, porque às vezes fazem coisas sem pensar. Que Deus tenha misericórdia deles para que nunca tenham de viver o que eles fizeram com os meus pais. No passado eu queria matar minha própria mãe e meus irmãos, e hoje permaneço firme por eles porque sou seu pastor. Quero pedir oração e que você sempre se lembre de nós em suas orações. Ore por nossas crianças nesse país, porque elas sofrem com tanta violência. Sofremos por saber que crianças com 10 anos estão sendo recrutadas por certos grupos. Em 10 anos, o que se tornarão? Serão grandes criminosos. Mas se nós orarmos por eles, Deus pode resgatá-los e amanhã podem se tornar grandes pregadores. Crianças são o futuro da Colômbia.
há tanta provação que tem a vida de um cristão. Ao nosso lado Deus está a nos ajudar a vencer o mal. Se do Senhor você se afastou, como é que agora você está? Que tal se você voltar agora para os braços de Deus? Cristo te chama, volta para mim. Precisas regressar. Ele ainda diz, mas quero dar-te a paz. Vem comigo vencer. Eu tenho poder para te ajudar. Levanta, discípulo meu. Sou eu, seu bom pastor, constante ajudador. Se do Senhor você se afastou, como é que agora você está? Que tal se você voltar agora para os braços de Deus? Cristo te chama, volta para mim. Precisas regressar.